Ela foi dispensada assim que entrou porque carregava uma bolsa de lona, não usava joias e teve a audácia de se sentar em meio a um mar de Hermes, Chanel e Prada. Chamaram-na de dona de casa entediada. Insinuaram que seu filho não pertencia à mesma turma que os de sangue nobre. Eles zombavam dela, ignoravam-na, tratavam-na como ruído de fundo numa sala de reuniões que valia centenas de milhares por ano, até que o diretor apontou para ela e disse: "Senhoras e senhores, está a presidente do Conselho Estadual de Educação." O auditório da escola primária privada Wellington Grove, em Massachusetts, congelou, e o peso daquelas palavras penetrou nas mesas de mogno polido como a lâmina de uma guilhotina. A reunião do Conselho de Pais de Março não foi uma mera formalidade. Era uma arena de alto risco, onde os pais da elite, cujos filhos carregavam mochilas de $2.000 e cujas lancheiras eram organizadas como obras de arte, disputavam o controle do futuro da escola. Com mensalidades anuais superiores a $45.000, Wellington Grove era uma fortaleza de privilégios, com seu auditório com piso de mármore iluminado por um lustre que lançava uma luz estéril sobre os poderosos reunidos. A agenda, a reforma da governança e a estratégia do fundo de bolsas de estudo eram uma máscara elegante para seu verdadeiro objetivo: manter a escola como um enclave exclusivo, intocado por aqueles que consideravam inferiores a eles. Sussurros sobre um segredo enviado por representantes do Conselho Estadual de Educação para avaliar a elegibilidade da escola para financiamento estadual pairavam no ar como uma nuvem de tempestade, mas ninguém sabia quem era. Os pais perscrutaram a sala, com os olhos fixos nos ternos sob medida e nas pastas de couro, sem suspeitar da mulher no fundo, sua presença tão discreta quanto uma sombra. Harper Elise estava sentada na última fileira, sua camisa jeans desbotada e calças caqui contrastando fortemente com o mar de blusas de seda, suéteres de cachemir e vestidos de grife. Seus sapatos de lona gastos repousavam silenciosamente no chão, arranhados, mas limpos, sua bolsa simples dobrada ao lado da cadeira, sua simplicidade um desafio silencioso à opulência do ambiente. Em seu colo, um pequeno caderno estava aberto, suas páginas se enchendo de uma caligrafia precisa e elegante, sua caneta se movendo com o ritmo constante de um metrônomo. Seu rabo de cavalo baixo, preso com uma faixa preta simples, roçava seu ombro, alguns fios refletindo a luz do lustre, e seu rosto, sem maquiagem, estava calmo, mas perspicaz, seus olhos castanhos examinando o ambiente como um cartógrafo mapeando um campo de batalha. Seu filho, Ethan, um aluno de 9 anos da 4ª série da classe 4A, era um aluno exemplar, com boletins repletos de notas A e redações pregadas nas paredes da sala de aula. Mas ele era um pária, com sua lancheira simples e mochila de segunda mão alvos de sussurros cruéis sobre bolsistas e casos de caridade. A presença de Harper era uma anomalia, seu silêncio uma fortaleza enquanto os pais se posicionavam, suas vozes transbordando de arrogância, seus Rolex e brincos de diamante brilhando como armaduras. Ela escrevia em seu caderno, cada traço um registro da dinâmica da sala, enquanto a elite a descartava como irrelevante, uma ninguém que havia vagado em seu mundo dourado. A luz do lustre refletia em seu único adorno, um fino anel de prata em sua mão esquerda, sua elegância discreta, um sutil indício de uma vida que eles não conseguiam imaginar, uma vida que eram arrogantes demais para questionar. A reunião começou com um burburinho de conversas presunçosas, a riqueza dos pais em exibição enquanto debatiam cotas de bolsas de estudo com a arrogância casual de quem nunca conheceu a miséria, suas mãos bem cuidadas gesticulando com a confiança de um poder intocável. Kendall Wexley, com sua bolsa Hermes Birkin, um reluzente centro de mesa, falou primeiro, a voz de Hermes ecoando pelo auditório como o chamado de uma sereia. Estamos aqui para discutir o financiamento de bolsas de estudo, mas sejamos honestos, precisamos proteger os padrões da nossa comunidade, disse ela, olhando rapidamente para Harper, com um brilho predatório no olhar. Alguns alunos e seus pais não personificam o espírito de Wellington. A sala ria, cabeça se virando para acompanhar o olhar dela, sorrisos afiados e cúmplices. Richard Ali, um magnata da concessionária de automóveis com um Rolex que gritava dinheiro novo, sorriu ironicamente, sua voz ecoando pelas mesas. Eu não pago $45.000 por ano para meu filho sentar ao lado de alguém que embala o almoço em um saco Ziploc, disse ele, suas palavras soando como um tapa. A risada foi aguda, uma lâmina cortando o ar, cortando mais fundo enquanto os olhos pousavam na bolsa de lona de Harper. Vanessa Crane, com seu tailleur Chanel imaculado, inclinou-se para frente com meio sorriso, seu tom meloso, mas venenoso. Eu só acho que as mães que ficam em casa deveriam deixar as decisões políticas para os pais que realmente contribuem com algo real, disse ela, suas palavras um dardo deliberado direcionado ao coração de Harper. Harper não se mexeu, sua caneta deslizando firmemente pelo caderno, seu rosto sereno, seus olhos castanhos firmes como um farol em uma tempestade. Os insultos atingiam, mas ela os absorvia, seu silêncio um espelho refletindo sua mesquinharia, sua compostura uma repreensão à sua crueldade.
Enquanto Harper estava sentada no fundo, uma professora da quarta série, a senhora Langley, dirigiu-se à sala durante uma discussão sobre os padrões curriculares, com a voz áspera e contundente, a postura rígida e autoritária. Buscamos a excelência, mas alguns pais não compreendem o rigor acadêmico aqui, disse ela, olhando para Harper com uma mistura de pena e desdém. Já vi mães que nem conseguem ajudar com as tarefas básicas de casa imaginarem seus filhos puxando nossas médias para baixo. Os pais riram baixinho, seus olhares se voltando para a camisa jeans e a bolsa de lona de Harper, em tom de satisfação, num coro de concordância. É injusto com nossos alunos talentosos, continuou a senhora Langley, com o tom transbordando condescendência. Elas merecem pais que correspondam ao seu potencial. A caneta de Harper se movia com firmeza, seus olhos castanhos, inabaláveis, mas as palavras da professora eram uma vergonha pública, insinuando que o sucesso de Ethan era, apesar dela, uma mancha em sua maternidade. Uma mãe próxima sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Ela provavelmente nem sabe álgebra. O riso era um chicote cortando o auditório, cada risada um golpe contra a dignidade de Harper. O anel de prata de Harper brilhava, uma âncora silenciosa em meio à tempestade, mas o ataque da senhora Langley era uma condenação profissional destinada a apagar sua credibilidade perante a elite. O silêncio dela se manteve firme contra o ataque, mas o desprezo da professora abriu uma ferida que cauterizou o coração da plateia, acendendo a fúria diante da injustiça. A crueldade na sala se intensificou à medida que a discussão se voltava para bolsas de estudo, com cada pai ansioso para superar os outros em seu desdém, suas vozes uma sinfonia de classismo conduzida sob a luz implacável do lustre. Lila Munro, uma herdeira da tecnologia com óculos de sol prada empoleirados na cabeça como uma coroa, se manifestou, sua voz transbordando de arrogância. Se estamos financiando bolsas de estudo, vamos garantir que os contemplados se encaixem na nossa cultura, disse ela, estreitando os olhos enquanto se voltava para Harper. Vi uma criança com uma mochila de segunda mão. Minha filha não deveria dividir a sala de aula com ela. As amigas assentiram, seus brincos de diamante brilhando como punhais na luz. Richard se inclinou para frente, seu sorriso irônico se alargando, seu Rolex refletindo o brilho do lustre. Exatamente. Estamos construindo legados, não administrando um refeitório comunitário, disse ele, com a voz um berro que ecoava pelas paredes de mármore. As risadas ficaram mais altas, um coro de concordância que reverberou pelo auditório. James Thornton, um pai de terno sob medida, riu baixinho, apontando para o caderno de Harper com um sorriso irônico. O que ela está escrevendo? Sua lista de compras. A sala explodiu, a zombaria um esporte público, a diversão dos pais uma coisa viva que se alimentava da quietude de Harper. Harper. A caneta de Harper parou, seus olhos se ergueram brevemente, captando o sorriso irônico de Lila, seu olhar castanho como uma tempestade silenciosa se formando sob sua fachada calma. Ela escreveu mais uma linha, sua caligrafia precisa, mas seu silêncio atraiu mais desprezo, a elite da sala encorajada por sua falta de resposta. Uma mãe em um vestido Gucci, acrescentou Claire Dutton, com a voz transbordando de falsa piedade. Talvez ela esteja planejando a próxima roupa de brechó do filho. O riso era implacável, uma onda que se abateu sobre Harper, cada palavra retratando como menos sua bolsa de lona e seus sapatos desgastados, uma tela para a crueldade deles, sua superioridade incontestável enquanto desmantelavam sua presença durante uma pausa na discussão sobre financiamento. Um membro do conselho escolar, o Sr. Carver, de pé, seu terno sob medida exalava autoridade, seus cabelos prateados brilhando sob o lustre. Não vamos nos esquecer da nossa imagem, disse ele, sua voz ecoando pelo auditório, chamando a atenção. Somos um farol de prestígio, mas alguns pais diluem isso. Seu olhar pousou em Harper, o sorriso condescendente, os olhos frios como aço. Vejam só essa moça lá atrás. Ela está claramente perdida. Política não é para amadores que rabiscam notas como colegiais. A sala explodiu em gargalhadas, a bolsa Hermes de Kendall brilhando enquanto ela concordava com a cabeça, os lábios se curvando em um sorriso irônico. Precisamos de colaboradores, não de espectadores, acrescentou Carver, em tom desdenhoso, suas palavras um sermão público destinado a enterrar a credibilidade de Harper. O caderno de Harper permaneceu aberto, sua caneta firme, seus olhos castanhos inabaláveis. Mas o ataque do membro do conselho foi uma vergonha deliberada, enquadrando-a como uma intrusa incompetente e inadequada para o mundo deles. Um pai murmurou alto o suficiente para que todos ouvissem. Ela provavelmente nunca esteve numa sala de reuniões. As risadas aumentaram, cada palavra um tijolo na parede do seu isolamento, a diversão da sala um peso sufocante.
As calças caque de Harper pareciam mais pesadas sob o escrutínio deles, mas seu silêncio era uma fortaleza, o anel de prata em seu dedo uma rebelião silenciosa contra o julgamento deles, um símbolo de uma força que eles não conseguiam compreender. Os ataques dos pais se intensificaram, suas vozes se tornaram uma cacofonia de classismo que enchia o auditório com zumbido tóxico. Um gestor de fundos de Red, Paul Grayson, recostou-se na cadeira, com a voz alta e impetuosa, e suas abotoaduras brilhando enquanto gesticulava. Ouvi dizer que algumas crianças ganham almoço de graça. Podemos pelo menos mantê-los longe do refeitório principal, disse ele, lançando um olhar irônico para Harper. É uma distração para os nossos filhos verem isso. A sala assentiu em concordância, uma onda que atingiu a imobilidade de Harper. Outra mãe, Sophia Reed, com seus saltos low bolt instalando enquanto se levantava, acrescentou, com a voz cortante como uma lâmina. Precisamos de um código de vestimenta para os pais também. É constrangedor quando alguém aparece parecendo que acabou de sair de uma fazenda. As risadas agora eram uma tempestade, as calças caque e a camisa jeans de Harper eram o olhar do desprezo deles, os olhos a dissecando como se ela fosse um espécime sob o vidro. Ela continuou escrevendo, seu caderno se enchendo com as palavras deles, seu silêncio um escudo contra o veneno deles, seus olhos castanhos firmes enquanto catalogavam cada desfeita. Kendall, encorajada pela aprovação da sala, inclinou-se na direção de Vanessa, sua voz alta o suficiente para todos ouvirem. O filho dela está na turma da minha filha, disse ela, seu tom transbordando de desdém. Ele traz sanduíches em sacos plásticos. É como se ele fosse de outro planeta. A diversão na sala era algo vivo, alimentando-se da quietude de Harper, sua superioridade incontestável enquanto desmantelavam sua presença, suas risadas um coro que ecoava pelas paredes de mármore. À medida que a reunião avançava, um grupo de pais perto de Harper cochichava alto, suas vozes ecoando pelo auditório como uma brisa venenosa. Ouvi os filhos dela com uma bolsa parcial, disse uma mãe, Elise Porter, com sua pulseira de diamantes brilhando enquanto gesticulava. Não é de se admirar que ele seja tão sem graça. Ela provavelmente não tem condições de pagar um tutor decente. Outro, um magnata do mercado imobiliário chamado Gregory Wells, deu um sorriso irônico, com a voz baixa, mas cortante. O que ela faz o dia todo? Tricotar. O grupo riu, com os olhos dissecando a bolsa de lona de Harper, e a diversão era uma dissecação pública da vida dela. Aposto que ela nunca teve um emprego de verdade, acrescentou Elise, com um tom cruel, suas palavras uma investigação sobre os supostos fracassos de Harper. Coitada da filha dela, presa a uma mãe assim. A fofoca era um ataque deliberado, cada palavra insinuando que o isolamento de Ethan era culpa de Harper, uma mancha em sua maternidade. A caneta de Harper se moveu, seus olhos castanhos firmes, mas a natureza pessoal da agressão ardia, uma ferida mais profunda do que as provocações anteriores sobre suas roupas. As risadas da sala aumentaram, os sussurros dos pais, um coro de desprezo que reverberou pelo auditório. Seu silêncio era uma fortaleza contra a crueldade deles, mas a fofoca invasiva era um novo nível, uma violação que cortava o âmago de sua identidade como mãe. Enquanto os pais discutiam o financiamento extracurricular, a coordenadora de voluntários da Associação de Pais e Mestres, Sra. Argrove, levantou-se, com a voz carregada de desdém, e suas pérolas brilhando sob o lustre. Dependemos do envolvimento dos pais, mas algumas pessoas simplesmente não se importam, disse ela, com um olhar fixo em Harper e um sorriso irônico. Nunca a vi em uma única venda de bolos ou festa de gala. É como se ela achasse que aparecer aqui bastasse. A sala riu, o tailleur Chanel de Vanessa farfalhando enquanto ela concordava com a cabeça, seu meio sorriso afiado como uma lâmina. Talvez ela esteja ocupada demais lavando pratos, acrescentou a Sra. Argrove, com um sorriso cruel e palavras que a repreendiam publicamente, com a intenção de retratar Harper como preguiçosa, indiferente e inofensiva. O caderno de Harper estava aberto, a caneta firme, os olhos castanhos inflexíveis. Mas o comentário da coordenadora foi uma vergonha deliberada, enquadrando-a como uma mãe negligente que envergonhava o filho, um pai sussurrado alto o suficiente para todos ouvirem, seus filhos provavelmente envergonhados dela. O riso era implacável, cada palavra um prego no caixão de Harper, a diversão da sala um peso sufocante. O anel de prata de Harper refletiu a luz, um desafio silencioso ao julgamento deles. Mas o desprezo da coordenadora foi uma tentativa calculada de apagar seu valor perante a elite. Seu silêncio era sua força, mas o ataque queimou um lembrete de sua suposta inutilidade que queimou o coração da plateia. Uma ex-aluna de Wellington Grove, agora aparente, a Sra. Vanderbilt falou durante um debate sobre admissões por legado, com a voz alta e cortante, a postura rígida de orgulho ancestral.
Esta escola foi construída com base no tradicional, mas alguns pais não respeitam isso, disse ela, encarando Harper com indisfarçável desprezo. Eles entram dançando pensando que pertencem, quando suas famílias não têm história aqui. É um insulto à nossa herança. Os pais assentiram, com risos agudos e ansiosos, os olhos fixos na bolsa de lona e na camisa jeans de Harper. Ela provavelmente é de alguma cidadezinha do interior, senhora. Vanderbilt continuou, seu tom venenoso, suas palavras um apagamento público da legitimidade de Harper. Não é de se admirar que seu filho não se encaixe. Ele não tem pedigree. A caneta de Harper se movia, seus olhos castanhos firmes, mas o ataque da ex-aluna foi um golpe profundo, destinado a aliená-la completamente, descartando-a como uma intrusa sem linhagem, murmurou uma mãe alto o suficiente para todos ouvirem, ela está arrastando a escola para o fundo. O desprezo da sala era uma onda que se abateu sobre Harper, cada palavra um tijolo na parede de seu isolamento. Seu silêncio era uma fortaleza contra a crueldade deles, mas a alfinetada histórica era uma ferida que a cortava profundamente, um lembrete de sua condição de marginalizada que alimentava a fúria da plateia. A diretora, doutora Evelyn Morrow, levantou-se, seu blazer azul marinho impecável, a expressão uma máscara cuidadosa, os olhos brilhando com um toque de inquietação. Antes de prosseguirmos, tem um anúncio, disse ela, sua voz cortando a conversa como uma lâmina cortando a seda. O Conselho Estadual de Educação enviou um representante para avaliar a elegibilidade de Wellington Grove para financiamento estadual nos próximos 5 anos. Eles estão aqui observando em silêncio, com total autoridade para decidir nosso futuro. Os pais se endireitaram, seus olhos vasculhando a sala em busca de alguém de terno e gravata segurando uma pasta de couro, suas posturas mudando para impressionar o juiz invisível. Kendall ajustou sua bolsa Hermes, seu olhar percorrendo-a nervosamente. Richard alisou a gravata, seu sorriso irônico sumindo, seu Rolex subitamente parecendo pesado. Vanessa sussurrou para Lila, sua voz baixa, mas urgente. Provavelmente é aquele consultor na primeira fila. A sala fervilhava de especulações, cada pai ou mãe falando baixo, mas frenético, com sua riqueza e status como um escudo que esperavam que impressionasse. Dottore! O sorriso de Morro era fraco, seus olhos fixos no fundo da sala, um brilho de algo, talvez respeito, cintilava em seu olhar. Senhoras e senhores, a senhora Harper Elise é a presidente do Conselho Estadual de Educação de Massachusetts. Ela está conosco desde o início e não perdeu uma única palavra. A luz do lustre pareceu tremeluzir, o oxigênio do ambiente desapareceu enquanto 3 dúzias de cabeças se viravam para Harper, seus rostos uma galeria de choque, medo e arrependimento crescente. O rosto de Kendall perdeu a cor, sua bolsa Hermes escorregou levemente, seu preço de $50.000 agora um peso zombeteiro. O ponteiro do Rolex de Richard congelou no meio do gesto, seu império de concessionárias de automóveis subitamente insignificante, o meio sorriso de Vanessa desapareceu, seu tailleur Chanel sufocante, suas palavras anteriores sobre contribuições reais ecoando em sua mente. Harper fechou seu caderno com um estalo suave, seu movimento lento, deliberado, e se levantou, seu corpo de 1,68 metros dominando o ambiente. Sua camisa jeans não estava mais desbotada, era uma declaração, suas calças caqui um símbolo de desafio, seus sapatos de lona uma rebelião silenciosa contra seus excessos. Eu não vim aqui apenas como observadora, disse ela, com a voz suave, mas permeada de aço, cada palavra uma pedra que desencadeava uma avalanche. Eu vim como mãe, o tipo de mãe que ficava sentada num canto vendo o filho ser chamado de lixo por não levar luxo para a sala de aula. A sala era um túmulo, cada respiração presa, a riqueza e o status dos pais se desintegrando sob seu olhar. Ouvi tudo. Vi cada olhar e não tomei nota para responder. Tomei nota para agir. Seus olhos castanhos percorreram a sala, fixando-se em cada pai, um de cada vez, enquanto um juiz proferia um veredito. Lila agarrou seus óculos de sol prada, sua confiança de herdeira da tecnologia se desfazendo como areia. James Thornton olhou para as próprias mãos, a lista de compras como um nó se apertando em seu pescoço. O silêncio de Harper fora uma armadilha, e eles caíram nela, suas palavras registradas em seu caderno, seus destinos selados por sua caneta. Os pais se remexeram, desconfortáveis, sua riqueza um escudo frágil contra o olhar implacável de Harper. Kendall tentou falar, com a voz trêmula, sua bolsa Hermes um acessório inútil. Senhora Elise, não queríamos dizer que Harper levantou a mão, silenciando-a com a facilidade de alguém que já enfrentou coisas piores e venceu. Você falou sério em cada palavra, disse ela, com um tom calmo, mas inflexível, e seus olhos castanhos como uma tempestade contida. Você falou de padrões e cultura, mas o que eu vi foi exclusão, crueldade e uma escola falhando com seus alunos.
Alunos como meu filho, que sofreu bullying por causa de sua lancheira, de suas roupas, de sua própria existência. Ela enfiou a mão na bolsa de lona e tirou uma única folha de papel, uma proposta formal, com as bordas firmes e o texto como um sinal de morte para o império deles. Esta é a minha moção, disse ela, colocando-a sobre a mesa com uma calma deliberada que fez a sala estremecer. Primeiro, o vice-diretor de admissões será demitido imediatamente por fomentar discriminação de classe. Segundo, todo o conselho da Associação de Pais e Mestres renunciará dentro de 7 dias. Terceiro, a Wellington Grove criará 30 novas bolsas de estudo com avaliação cega, avaliadas exclusivamente por mérito, ou perderá todo o financiamento estadual. Por fim, o Dr. Morro será substituído em 90 dias, ou a escola perderá sua licença de funcionamento. A sala ofegou. A proposta era uma guilhotina pairando sobre o mundo dourado deles, sua lâmina afiada pela autoridade de Harper. Sua voz nunca se elevou, mas cada palavra era um martelo, destruindo suas ilusões de controle, seu anel de prata brilhando como um farol de seu triunfo enquanto Harper colocava sua proposta sobre a mesa. Ela abriu seu caderno, revelando páginas repletas de anotações meticulosas, cada linha um registro de sua crueldade. Cada palavra que você disse está aqui, disse ela, com a voz suave, mas firme, e os olhos castanhos como o martelo de um juiz. A alegação da Sra. Langley de que não posso ajudar com a lição de casa. A rejeição do Sr. Carver por eu ser um hobby. Sir. A acusação de preguiça de Hargrove. Documentei tudo. Não para discutir, mas para provar sua cultura de exclusão. Os pais ofegaram, seus rostos empalidecendo enquanto as provas de Harper expunham seus pecados, e o caderno dela era uma prova no tribunal que os desnudou. A bolsa Hermes de Kendall pareceu encolher, e suas palavras anteriores sobre os padrões da comunidade agora eram um fardo do qual ela não conseguia escapar. Sir. O verniz profissional de Langley se desfez, seu desprezo anterior, uma mancha em sua carreira. O anel de prata de Harper brilhou, um símbolo de seu triunfo, enquanto seu caderno se tornava uma arma, validando sua autoridade como presidente. A plateia sentiu uma onda de satisfação ao saber que o silêncio de Harper fora uma estratégia calculada, seu depoimento uma lâmina que desmantelou a arrogância da elite, cada nota um testemunho de sua queda. O rosto da doutora Morro empalideceu, seu blazer azul marinho cedeu enquanto sua autoridade se desfazia, sua compostura anterior uma lembrança distante. A bolsa Hermes de Kendall parecia zombar dela agora, seu preço irrelevante diante do poder de Harper. O império de concessionárias de Richard parecia pequeno, seu Rolex, uma bugiganga que não o livraria daquela situação. O tailleur Chanel de Vanessa não conseguia esconder suas mãos trêmulas, seu meio sorriso, um fantasma de sua arrogância anterior. Os óculos de sol Prada de Lila escorregaram para a mesa, esquecidos, sua fortuna tecnológica impotente. O terno sob medida de James Thornton era uma fantasia, seu riso um fantasma assombrando seu silêncio. Os pais que zombaram das roupas de Harper rebocaram suas roupas, seu filho sentou-se em silêncio atordoado, seus legados ameaçados pela mulher que eles rejeitaram como dona de casa. A proposta de Harper não era uma sugestão. Era um veredito respaldado pela autoridade do Estado e por sua própria determinação inabalável. Ela ouvirá o sussurro sobre os sacos plásticos e plug de Ethan, sua mochila de segunda mão, seu isolamento no recreio, onde lia sozinho enquanto os outros brincavam. Ela vira a indiferença da professora, a cumplicidade da administração, a aprovação tácita da diretoria a uma cultura que priorizava a riqueza em detrimento do valor. Seu caderno continha tudo, cada desprezo, cada escárnio, cada prova do fracasso deles. Um registro de pecados que remodelaria Wellington Grove. Harper virou-se para o Sr. Carver, com o olhar implacável, a voz como uma lâmina que cortava o silêncio da sala. Você me chamou de espectadora inapta para a política, disse ela, com um tom firme, porém feroz. Mas, como presidente, supervisionei reformas em 50 escolas enquanto você protegia um sistema que intimida crianças como meu filho. O terno sob medida de Carver não conseguia esconder seu rosto corado, sua palestra anterior agora uma humilhação pública, seus cabelos grisalhos não mais um sinal de sabedoria, mas de obsolescência. Sua cadeira no conselho termina hoje à noite, continuou Harper, suas palavras finais, o martelo de um juiz batendo. Wellington Grove merece líderes que valorizem o mérito, não a riqueza, murmurou a sala, a lealdade dos pais mudando à medida que a autoridade de Carver se dissolvia e seu poder era destituído. Em instantes, Kendall e Vanessa se encolheram em seus assentos, suas próprias palavras ecoando na repreensão, seus rostos pálidos ao perceberem sua própria vulnerabilidade. A proposta de Harper ganhou peso, seu poder inegável, sua bolsa de lona um símbolo de seu triunfo.
A plateia se deleitou com a queda do juiz Carver, uma reviravolta poética, sua arrogância desmantelada pela mulher de quem ele zombara, uma vitória que ressoou com cada desprezo que sofreram. O choque dos pais deu lugar ao desespero, suas vozes elevando-se no murmúrio caótico, sua riqueza e status não se comparavam à autoridade de Harper. Claire Dutton, a mãe vestida com Gucci, levantou-se, com a voz trêmula, a injecção anterior no brechó um peso do qual não conseguia livrar-se. Senhora Elise, com certeza podemos discutir isso, disse ela, com as mãos trêmulas. Wellington tem tradições. Os olhos de Harper se fixaram nos dela, interrompendo-a com um olhar que queimava como um holofote. Suas tradições geram crueldade, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Meu filho sofreu bullying por não se encaixar no seu padrão, e você permitiu isso. Isso acaba agora. O silêncio da sala era ensurdecedor. O apelo de Claire ignorou seu vestido Gucci, um resquício de sua arrogância. Paul Grayson, o gestor de fundos de Red, tentou em seguida, com a voz desesperada, as abotoaduras opacas sob o lustre. Não sabíamos quem você era, disse ele, seu comentário anterior no refeitório um nó. Faremos mudanças. Prometemos. O sorriso de Harper era fraco, quase de pena, seus olhos castanhos um espelho da vergonha deles. Vocês não precisavam saber quem eu era para tratar a mim ou ao meu filho com respeito, disse ela, suas palavras um bisturi expondo a hipocrisia deles. Vocês escolheram o contrário. Suas palavras eram um espelho, forçando os pais a encarar a própria feiura, sua riqueza um escudo frágil contra o veredito dela. O fundo de bolsas de estudo que eles haviam debatido era agora uma tábua de salvação que eles não podiam controlar, seu futuro atrelado às exigências de Harper, sua bolsa de lona um símbolo de seu poder, sua simplicidade uma repreensão aos excessos deles. Sir. Langley se levantou, com a voz trêmula, a confiança anterior perdida, os olhos evitando o olhar penetrante de Harper. Senhora Elise, eu estava errada, disse ela, com as palavras quase inaudíveis, uma rendição pública que ecoou pelo auditório. Eu não deveria ter questionado sua capacidade de educar o Ita. Ele é excepcional. A multidão assistiu. O pedido de desculpas da professora foi uma capitulação, seu status profissional foi diminuído, seu desprezo anterior foi uma mancha que ela não conseguiu apagar. Os olhos castanhos de Harper encontraram os dela, mas ela não disse nada, seu silêncio um julgamento mais poderoso que palavras, um veredito que dispensava explicações. Por favor, não deixe que isso afete a escola, acrescentou a senhora Langley, com a voz embargada e as mãos entrelaçadas em um apelo. O anel de prata de Harper refletiu a luz, um lembrete de sua autoridade, sua compostura inabalável. Suas palavras afetaram meu filho, disse ela suavemente, seu tom era um trovão silencioso. É isso que importa. A hierarquia da sala mudou, o arrependimento do professor foi um testemunho do triunfo de Harper, um momento de justiça que deixou outro zombador humilhado. O coração da plateia se encheu de alegria, o pedido de desculpas foi uma consequência direta do poder revelado de Harper, uma vitória que repercutiu em todos os pais que já haviam sido dispensados. A elite da sala se mobilizou, sua riqueza e status não eram páreo para a autoridade implacável de Harper. Sophia leu a mãe de Lou Bolton agarrada à bolsa, seu comentário anterior sobre o código de vestimenta, agora uma ferida que ela não conseguia fechar. Podemos financiar as bolsas de estudo, disse ela, com a voz trêmula, seus saltos não mais um símbolo de poder, mas de instabilidade. Só nos dê tempo. O olhar de Harper era implacável, seus olhos castanhos, uma tempestade que não tolerava concessões. Você teve tempo, disse ela, com a voz firme. Você o gastou zombando da lancheira de uma criança. Minhas roupas, meus presentes. O tempo acabou. Os rostos dos pais eram uma galeria de vergonha, suas risadas anteriores um fantasma assombrando o quarto, sua riqueza impotente diante do veredito dela. A doutora. Morro tentou intervir, com a voz tensa e o blazer azul marinho caindo aos pedaços enquanto sua autoridade se desfazia. A senhora. Elise, vamos negociar um prazo, disse ela. Mas Harper já se dirigia para a saída, seus sapatos de lona silenciosos no chão de mármore polido, cada passo uma declaração de seu poder. Os pais observavam, com os olhos arregalados de pânico, seu império de privilégios à beira do colapso. A bolsa Hermes de Kendall permanecia intocada, suas palavras sobre os padrões da comunidade como um nó se apertando em seu pescoço. O sorriso irônico de Richard desaparecera, suas concessionárias impotentes diante da autoridade de Harper. O meio sorriso de Vanessa se transformará em uma careta, seu tailleur Chanel, um resquício de sua arrogância. Os óculos de sol Prada de Lila jaziam abandonados, sua fortuna tecnológica, irrelevante. O terno sob medida de James Thornton não conseguia esconder suas bochechas coradas,
e sua piada sobre a lista de compras era uma ferida que ele não conseguia fechar. A proposta de Harper foi uma mudança sísmica, com suas implicações se espalhando para além do auditório, um maremoto que remodelaria o futuro de Wellington Grove. O vice-diretor de admissões, um guardião que priorizava a riqueza em detrimento do mérito, teria ido embora pela manhã, seu escritório estaria vazio e seu legado, apagado. O Conselho da Associação de Pais e Mestres, APM, uma camarilha de aliados de Kendall, se dissolveria, e sua influência se extinguiria como uma vela em uma tempestade. As 30 bolsas de avaliação às cegas abririam as portas da escola para alunos como Ethan, julgados por suas mentes, seu potencial, seus corações, não pelas contas bancárias de seus pais, suas lancheiras ou marcas. E o Dr. Morro, cuja cumplicidade havia permitido que a cultura de exclusão prosperasse, enfrentava uma contagem regressiva para sua saída, seus 90 dias como um relógio que ecoava pela sala. A autoridade de Harper como presidente do Conselho Estadual de Educação não era um mero título. Era uma marreta empunhada com precisão, forjada em anos navegando por estruturas de poder que eles nem sequer imaginavam. Ela se sentara no fundo, absorvendo a crueldade deles, não por fraqueza, mas porque estava coletando evidências. Seu caderno era um registro de seus pecados, cada anotação um prego no caixão de seu império. Os pais que construíram suas identidades com base na riqueza e na exclusão agora lutavam, seus legados reescritos pela mulher que haviam subestimado, o futuro de seus filhos sujeito a um processo que não podiam comprar. O desespero dos pais se transformou em súplicas, suas vozes uma cacofonia de desculpas que enchia o auditório com um zumbido frenético de pai. Atrás, Thomas Cane estava de pé, com a voz rouca, seu silêncio anterior agora um fardo. Senhora Elise, desculpe-nos, disse ele, com um olhar suplicante. Não sabíamos que seu filho era assim. Harper parou, com a mão na porta, os olhos castanhos se estreitando, uma tempestade se formando em suas profundezas. Como que? Ela disse, com a voz baixa, mas cortante, cada palavra uma lâmina que expunha sua covardia. Brilhante, gentil, digno de respeito. A sala ficou em silêncio, o pedido de desculpas de Thomas se desfazendo sob o olhar dela, suas palavras expostas como vazias. Outra mãe, Emily Harper, sem parentesco, tentou a seguir, com a voz trêmula, seu acordo anterior com os zombadores agora aguardava. Faremos melhor, disse ela, com as mãos entrelaçadas. Por favor, não castigue a escola. O olhar de Harper estava vazio, seu anel prateado refletindo a luz. Eu não vou castigar a escola, disse ela, com a voz firme. Estou salvando isso de você. Os rostos dos pais estavam pálidos, sua riqueza e status não se comparavam à determinação dela, seu império de privilégios destruído por seu veredito. A luz do lustre era forte agora, iluminando sua vergonha, expondo sua feiura ao quarto vazio. Harper dirigiu-se à senhora Vanderbilt, com a voz firme e os olhos castanhos como o martelo de um juiz. Você falou de tradição, alegando que minha família não tem lugar aqui, disse ela, com um tom feroz, mas controlado. Mas o verdadeiro legado de Wellington Grove é a educação, não o elitismo. Sua influência termina com esta reunião. Sir. O rosto de Vanderbilt se contraiu, seu status de ex-aluna agora era um problema, sua crítica anterior sobre a linhagem de Harper uma nota de rodapé no novo capítulo da escola. As novas bolsas de estudo homenagearão alunos como Ethan, não seu pedigree, continuou Harper, sua proposta, um farol de mudança que iluminou a sala. Os murmúrios dos pais aumentaram, sua lealdade mudando à medida que o poder da ex-aluna se dissolvia, sua reivindicação histórica apagada pela visão de Harper. Kendall e Richard ficaram paralisados, seus próprios legados ameaçados, seus rostos pálidos ao perceberem sua vulnerabilidade. A autoridade de Harper como presidente reescreveu o futuro da escola, sua bolsa de lona um símbolo de seu poder, sua simplicidade uma repreensão aos excessos deles. O público sentiu uma emoção, a queda da ex-aluna um testemunho da influência transformadora de Harper, uma vitória duradoura sobre as tradições que justificavam sua crueldade. A presidente da Associação de Pais e Mestres, Sra. Grove, levantou-se, assombrada pelo comentário sarcástico anterior sobre a falta de envolvimento de Harper, com as pérolas opacas sob o lustre. Em nome do Conselho, aceitamos seus termos, disse ela, com a voz quase inaudível, uma capitulação pública que ecoou pelo auditório. Renunciaremos até o final da semana e apoiaremos as bolsas de estudo. A multidão assistiu à rendição da Associação de Pais e Mestres, um reconhecimento formal da derrota, seu poder apagado em instantes. Harper assentiu, seu anel de prata brilhando, mas seu silêncio falou mais alto que palavras, um julgamento que dispensava explicações. Sua demissão não é suficiente, disse ela, com a voz firme.
Garanta que a nova diretoria priorize a inclusão ou eu pessoalmente avaliarei seus substitutos. Os pais ficaram boquiabertos. O colapso da Associação de Pais e Mestres foi um golpe final para seu império, sua influência extinta. A Bolsa Hermes de Kendall era irrelevante, seus aliados derrotados, suas palavras anteriores um laço do qual ela não conseguia escapar. A plateia sentiu uma onda final de triunfo, a queda da Associação de Pais e Mestres, um resultado direto da autoridade de Harper, que garantia o fim do poder institucional dos zombadores. Uma vitória que ressoou com cada ofensa que sofreram. Ao chegar à porta, Harper se virou para Kendall, com a voz baixa, mas penetrante, cada palavra um estrondo no quarto silencioso. Você disse que não pago mensalidade para meu filho sentar ao lado de alguém abaixo de nós, disse ela, com seus olhos castanho, esverdeados, um julgamento que perfurou as defesas de Kendall. Ótimo, porque a partir de amanhã, seu filho terá que se inscrever novamente, junto com outras 300 famílias. Desta vez, sem furar a fila. As palavras atingiram o chão como uma guilhotina, o rosto de Kendall se contorcendo, sua bolsa Hermes um acessório inútil, seu preço de $50.000 uma lembrança zombeteira de sua queda. A sala prendeu a respiração, os pais congelados em seus assentos, sua riqueza e status arrancados, o futuro de seus filhos agora sujeito ao processo de revisão às cegas que Harper havia imposto. O olhar de Harper varreu a sala uma última vez, seus olhos castanhos como um veredito do qual não podiam escapar, um farol iluminando sua vergonha. Ela atravessou a porta, o clique de seu fechamento como uma nota final em sua sinfonia de justiça, o som ecoando pelo auditório como o bater de um martelo. Os pais permaneceram em silêncio, seu império de privilégios destruído, seus legados reescritos pela mulher que haviam rejeitado como uma ninguém. A reunião havia terminado, mas seus ecos remodelariam Wellington Grove pelos anos seguintes. A moção de Harper expulsaria aqueles que haviam fomentado a divisão, abrindo as portas da escola para alunos como Ethan, julgados por seu potencial, seu brilhantismo, seus corações, não pela riqueza de seus pais ou por suas lancheiras. Brandes, Kendall, Richard, Vanessa, Lila, James e seus aliados enfrentariam as consequências de suas palavras. As vagas dos filhos na escola não garantiam mais suas inscrições, sujeitas a um processo que não podiam comprar ou intimidar. O Conselho da Associação de Pais e Mestres dissolveria seus membros, nomes desapareceriam da história da escola e sua influência seria apagada. O vice, diretor de admissões, um guardião que priorizava a riqueza em detrimento de valor, partiria pela manhã, com seu escritório vazio e seu legado como um conto de advertência. E a doutora Morro, cuja cumplicidade permitirá que a cultura da exclusão prosperasse, enfrentava uma contagem regressiva de 90 dias para sua saída, com sua autoridade como lembrança, a bolsa de lona de Harper como sua camisa jeans. Sua presença silenciosa era uma máscara para um poder que eles não conseguiam compreender, uma força forjada em anos navegando por estruturas de poder, protegendo seu filho de um mundo que o julgava por sua simplicidade. Ela entrou no mundo deles, absorveu sua crueldade e o transformou em um acerto de contas. Seu caderno, um registro de seus pecados, sua autoridade, uma onda gigante que varreu seu império. Wellington Grove sobreviveria, mas seria a visão de Harper, uma escola onde Ethan e outros como ele pudessem prosperar, onde o mérito superasse o dinheiro, que definiria seu futuro. A elite que zombava do saco plástico do filho, que a chamava de dona de casa entediada, agora era a que estava se esforçando, com seus legados reescritos pela mulher que eles ignoravam. O que aconteceu então? Curta, compartilhe. Deixe um comentário para cada vez que alguém subestimou uma mulher quieta. E inscreva-se para mais histórias em que o silêncio é mais forte do que os gritos.